Muito se tem falado sobre o eclipse solar em Áries que vai acontecer agora no dia 8 de abril de 2024, mas o que será que vai realmente acontecer nesse dia? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, ainda vou trazer dicas práticas para esses dias antes e depois do eclipse, então vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o temido eclipse do dia 8 de abril, o que será que vai acontecer nesse dia. Gente, eu tenho ouvido coisas absurdas aqui na internet sobre fim de mundo e bunker. Olha, cada um é livre para acreditar no que quiser, mas o meu compromisso com vocês é trazer a informação correta do ponto de vista da astrologia para que vocês possam se preparar para esse momento do eclipse de uma forma mais consciente, sem medo, sem pânico e sem desespero, tá? Eu sempre falo para vocês que os eclipses sempre foram eventos temidos no mundo, sempre, desde o princípio. Mas antigamente as pessoas não sabiam o que é que estava acontecendo no céu, que tipo de alinhamento era aquele que acontecia e de repente a luz do sol completamente sumia. Hoje, cientificamente, tecnicamente, a gente já sabe o que acontece e já são milhares de anos de experiências e observações para saber que quando esses eventos acontecem aqui na Terra, quando a gente presencia esses eventos, eles vêm acompanhados de muitas mudanças e transformações. E é principalmente por esse motivo que as pessoas continuam sentindo medo dos eclipses, porque eles trazem necessidade de ajuste, de encarar o passado, de mudar as coisas, mudar como é que as coisas estão sendo conduzidas na nossa vida. E isso gera uma necessidade de sair de uma zona de conforto e nem todo mundo quer esse movimento, né? Nem todo mundo... As pessoas querem mudanças, mas muitas pessoas não querem fazer o esforço necessário. Então, essas pessoas que estão ali cultivando a esperança de um fim do mundo, as pessoas que estão esperando a salvação cair do céu, sinto lhe informar, o eclipse solar em Áries. Se você quer mudança na sua vida, é você quem vai ter que ir atrás. A iniciativa é sua de correr atrás do futuro que você quer construir para você. Então, para mim, tudo isso é uma grande besteira. Nós, inclusive, já sabemos que no dia do eclipse mesmo, não necessariamente alguma coisa vai acontecer. A gente já está sentindo, a gente já está sob efeito. Então, uns dias antes, uns dias depois, a gente pode já estar sentindo incômodos, insatisfações, questões que a gente vai percebendo na nossa vida que não estão fluindo mais e que a gente precisa de um direcionamento diferente. A gente precisa fazer alguma mudança, alguma transformação, algum ajuste para que aquilo continue fluindo, para que aquilo passe a fluir na nossa vida. Mas, como eu falei, em Áries, então quem vai ter que ter a iniciativa somos nós mesmos, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor agora o contexto desse eclipse do dia 8, tá? Gente, vai ser um eclipse solar total em Áries, que vai acontecer no dia 8 de abril, às 3h20 do horário de Brasília, no grau 19 e 24. Eu deixo para vocês aqui um vídeo completo que eu tenho sobre o eclipse, com todos os detalhes, mas eu vou fazer um importante resumo aqui para vocês de tudo que vai rolar nesse momento e o que é a simbologia astrológica desse momento, tá? Então, os eclipses, eles são momentos de alinhamento entre passado, presente e futuro. Num eclipse solar, a gente tem a Lua, que é a representação do nosso passado, passando na frente, se colocando na frente do Sol, que é a nossa representação de futuro. Então, aqui na Terra, no nosso momento presente, pode estar difícil de enxergar o futuro. Por quê? Porque existem questões do passado que ainda nos limitam, nos bloqueiam, nos condicionam e não deixam a gente dar um passo adiante para construir o futuro que a gente realmente deseja para nós. Então, num eclipse solar é super comum que o passado venha à tona, situações, pessoas, projetos, sensações, traumas, todas as questões associadas ao nosso passado, para que a gente possa ir entendendo o que é, de onde vem esse condicionamento de um trauma, de uma situação que foi vivida por mim ou por antepassados meus, e eu condiciono
né, a minha construção de vida baseada nisso, e eu tô precisando mudar esses paradigmas e essas crenças. Lembrando que esse é um eclipse solar em Áries, é o primeiro eclipse solar, é a primeira lua nova do ano novo astrológico. Então é super importante porque aqui a gente está plantando, semeando novos inícios, seja para esse novo ano, para o novo ciclo que está acontecendo, para nossa vida também, tá? Só que como é lua nova, a gente no começo, num primeiro momento, pode se sentir um pouco perdido, sem saber muito bem a direção desses ajustes e transformações, ou às vezes a gente até já entendeu o que precisa ser feito, mas a gente não está sabendo como conduzir isso, e principalmente porque nesse eclipse, gente, Mercúrio vai estar retrógrado no céu. Então, existe um movimento, Mercúrio está retrógrado, a gente muda de ideia constantemente, então entre o dia 1º e o dia 25 de abril, a gente não está com muita certeza para tomar decisões definitivas. O ideal é que a gente espere esse mês de abril para que a gente possa ir tendo clareza aos poucos, porque essa clareza vai vindo aos poucos, e a gente vai entendendo os direcionamentos que a gente precisa tomar diante dessa necessidade de ajustes e transformações. Tanto o Mercúrio retrógrado quanto o eclipse traz o passado à tona e necessidade de transformação e ajuste. Então, é um eclipse super potente. Inclusive, gente, porque vai acontecer esse eclipse Sol e Lua em Áries a 19 graus, conjuntos a Mercúrio retrógrado e a Quirón em Áries. Então, eu acredito que sim, vai ser um eclipse super importante, super potente, que vai trazer à tona a dor, a ferida relacionada à nossa individualidade, aos meus sonhos, às minhas vontades, entende? Mas eu tenho também uma grande oportunidade de cura, porque Quirón é a dor, mas também é a cura. Então, a gente tem aí a primeira lua nova do ano sendo um eclipse, um portal de transformações, e o que está acontecendo nesse momento, que a gente está percebendo e sentindo uns dias antes, uns dias depois do eclipse, essa insatisfação, a dúvida, a incerteza, o incômodo de coisas que não estão mais fluindo, estão já trazendo ali insumos para a gente entender as grandes transformações e direcionamentos de vida que a gente vai precisar tomar, porém a clareza não vai estar 100%, tá? Esse é, como eu falei, eclipse conjunto a Quirón, a dor relacionada à nossa individualidade. E Áries, gente, a lua nova em Áries, ela traz esse chamado para ação, para atitude, para coragem, para movimento, tá? E os eclipses, eu sei que dá medo muitas vezes, né? Mas Áries é ter coragem, e ter coragem é ir com medo mesmo. Então não adianta a gente temer as transformações e os ajustes, os eclipses acontecem a cada 6 meses, que é pra gente ir ao longo desses processos transformando coisas, mudando, ajustando o que a gente precisa, pra gente direcionar de fato a nossa vida para um lugar que a gente precisa. Eclipses acontecendo nos signos de Áries e Libra fazem a gente olhar para acordos e relacionamentos na nossa vida. E como eclipse solar em Áries, o nó do norte está em Áries, é o momento de eu olhar para mim, para minha individualidade, não com aquela arrogância de só vale o que eu penso, o que eu acho, tudo tem que ser feito da forma que eu penso, dane-se o resto, todo mundo, vou passar por cima de geral. Não é por aí, né? É saber se colocar, é saber os acordos que você faz com você mesma, é saber se impor sim, é saber falar o que você pensa, é saber dividir, é saber falar não, mas com respeito, com gentileza, com ética e sendo justo. Então é esse equilíbrio entre Áries e Libra. Não é para eu deixar de fazer coisas que são importantes para mim ou só fazer coisas que são importantes para mim. Eu preciso saber, fazendo acordos comigo, sabendo identificar o meu espaço e os meus limites, né, dar o valor para minha individualidade, trabalhar a minha autoestima, né, e o meu valor próprio, para eu saber, isso é a base para eu poder me relacionar melhor com as pessoas e com as situações que se aparecem na minha vida. Então, o Quirón vai trazer à tona nesse eclipse muitas questões do passado onde doeu eu ficar quieta, onde doeu eu não me posicionar, onde doeu eu ter que ceder e fazer tudo que todo mundo quer menos o que eu quero. Então vai vir à tona essa dor que a gente sentiu em algum momento para que eu possa curar. Quirón é a dor e a cura. Porém, a comunicação, gente, tá mais ou menos tá atrapalhada, tá confusa, porque Mercúrio tá retrógrado fazendo parte dessa conjunção do eclipse. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não sair descontando frustrações nos outros, arrumando briga e encrencas desnecessariamente, que quando Mercúrio tá retrógrado você vai falar uma coisa, a pessoa entende outra, pra gerar briga e confusão, ainda mais com Mercúrio em Áries, é 2
palitos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com a forma como a gente vai expor as nossas questões, as nossas ideias e ir aos poucos entendendo. Eu tenho para mim que esse mês de abril a clareza vai vindo aos poucos. Conforme tem o eclipse, a gente já tá sentindo incômodos, a gente já tá sentindo a necessidade de alguns ajustes. Conforme o Mercúrio retrógrado vai passando, até o dia 25 de abril, a gente vai começar a ter mais clareza, tá? Então espere que eu acho que a clareza vem mais pro fim do mês, tá? Gente, e aí... o que eu acho que tô revoltando aqui, que eu já tinha saído totalmente do meu roteiro, do que eu falei pra vocês. As dicas que eu tenho aqui, eu fiz um vídeo só sobre Mercúrio retrógrado, que eu vou deixar pra vocês também, mas as principais é ter calma, paciência, ter flexibilidade pra lidar com imprevistos, fazer muito exercício físico pra canalizar essa raiva reprimida, essa energia ariana que às vezes tá impulsiva, descontrolada e que vai acabar descontando a frustração em alguém, tá? E pra canalizar de uma forma positiva, em ação, movimento, em fazendo algo por você, que é um exercício físico, uma atividade física, tá? E é super importante a gente olhar para o nosso mapa natal, gente, e entender especificamente como que esse eclipse tá ativando a nossa vida, né? Então procurem no mapa astral de vocês o signo de Áries, procurem o grau 19 e 24 do signo de Áries, qual é a casa astrológica, o que essa casa astrológica representa. Esse pode ser um ponto importante onde você está precisando fazer uma grande virada de vida. Lembra que o que está acontecendo por agora, nesse período antes e depois do eclipse, é o que desperta um processo de transformação que vai reverberar com a gente por cerca de 6 meses. Então não é agora, pronto, acabou. A gente vai reverberar e viver as consequências, né, desse eclipse por cerca de 6 meses. Então, deixo para vocês aqui o vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas para ajudar a direcionar um pouquinho melhor vocês. E quem quiser dar um passo a mais, ir mais a fundo, aprender a interpretar este eclipse e todos os outros eclipses que acontecerem na sua vida no seu mapa astral, vem para o Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses. O link está aqui na descrição com todos os detalhes. Já tem muita gente assistindo às aulas e aprendendo desde o básico, desde o zero, a como interpretar um eclipse no seu mapa astral natal, tá certo? E agora, pra gente finalizar, algumas dicas para esses dias, um dia antes, um dia depois, principalmente do eclipse, tá? Como eu já falei para vocês, é muito importante que a gente se alimente bem nesses dias. O eclipse traz uma carga emocional muito forte pra gente, então o nosso estômago pode sentir. Então é importante que a gente beba muita água, que a gente se alimente bem, que a gente coma comidas mais leves. Eu vou falar que no eclipse do dia 25, gente, eu até tentei comer um pouquinho mais leve e tal, achei que estava tudo bem, passei super mal e eu vi relatos de outras pessoas também que passaram super mal. Então é super importante a gente cuidar desse lado da alimentação, tá? Como Áries também mexe com a cabeça, então além do estômago a gente pode sentir dor de cabeça. Super comum a gente sentir mais cansaço nesse período de eclipse, insônia também senti, tive insônia há vários dias, principalmente porque a energia ariana tá muito forte no céu, gente. Então o cansaço vem da gente querer fazer muita coisa e se cansar, e a insônia vem que a nossa mente tá muito agitada, ela não para e a gente acaba ficando, inclusive, né, o Mercúrio tá retrógrado, gente, e o convite é pra gente desacelerar o ritmo, né, revisar, repensar, refletir, sair do automático, fazer as coisas com calma, percebendo o que você tá fazendo, para que você possa ter uma percepção diferente da tua vida e do teu dia a dia, tá? É super importante prestar atenção no que tá vindo à tona nesse período, sensações, sentimentos, lembranças, conversas, pessoas, sentimentos, tudo que tá vindo à tona é indício, é um sinal do direcionamento que você está precisando tomar. Eu sempre recomendo que você escreva, anote, faça anotações, porque ao longo desses 6 meses você pode ir voltando ali, sentindo, na época do eclipse eu estava sentindo isso, e olha como eu já evoluí, olha como eu fui mudando. É super importante, gente, é fantástico como a gente consegue ver a evolução desses 6 meses com os temas que o eclipse mexe na nossa vida, tá? É um dia que eu não recomendo você fazer muitas coisas diferentes do que você está acostumado, então tem pessoas que gostam muito de fazer rituais. Se você está acostumado a fazer, faça, tá? Não se preocupem, eu preciso parar a fazer um negócio, senão isso não vai funcionar na minha vida, senão nada vai mudar na minha vida. Gente, o eclipse está influenciando todo mundo, nós sabemos disso. Né, estamos todos aqui na Terra, influencia mais algumas pessoas do que outras, né? Se você é ariano, libriano, tem planetas e pontos importantes no signo de Áries, no signo de Libra, com certeza
vai ser um eclipse super forte e influente, né? Você vai sentir ele de uma forma super mais potente, tá? Mas o importante é a gente se abrir para essas transformações, gente. Quanto mais a gente reluta, mais difícil vai ficar. E no fim do dia, é aquilo que eu falei para vocês. Eu sei que mudança dá trabalho. A gente sair da zona de conforto, se arriscar, se colocar vulnerável para novas situações que vão requer novas adaptações. Mas é muito importante para a nossa construção de futuro. Eclipse é alinhamento entre passado, presente e futuro. Tá difícil enxergar o futuro que eu tô querendo construir para mim, que eu tô condicionada aqui, confortável, às vezes em alguns lugares do passado que não ressoam mais. Então eu preciso de uma transformação e de um ajuste. E dá medo, mas o eclipse acontece em Áries. Então, coragem era agir com medo mesmo. E era agir, gente. Áries, novos inícios, iniciativa, ação, movimento. Eu vou atrás do que é importante para mim. Eu não fico esperando a vida acontecer. Eu não fico esperando o fim do mundo para resolver meus problemas. Seria muito fácil. Não é isso que vai acontecer, gente. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que ralar. Ah, mas eu ralo muito já e nada acontece. Então talvez você esteja condicionada e direcionando para lugares errados. É super importante esse momento de eclipse com Mercúrio retrógrado para eu parar, fazer as coisas com calma. Diminui a quantidade de compromissos, diminui a quantidade de pessoas que você está encontrando para você poder conversar com você mesmo, entender o que está se passando e o que está precisando de um novo olhar, de um novo direcionamento. Não tenham medo, as mudanças e as transformações, elas vêm para o nosso bem, para ajudar a colocar a gente num caminho cada vez mais aliado com a nossa verdade, com a nossa essência. E a energia ariana, eclipse solar em Áries, lua nova em Áries, é para você assumir a trajetória da tua vida, assumir as rédeas da sua vida, tá na sua mão, fazer acontecer o que você deseja, tá bom? Gente, essa mensagem que queria trazer aqui para vocês, para a gente desmistificar um pouco tudo que tem se falado sobre esse eclipse, do ponto de vista da astrologia, pode ser sim um eclipse intenso, em conjunção com Quiron em Áries e Mercúrio retrógrado em Áries, um mês de abril onde a gente não tem tanta clareza, onde a gente está mudando de ideia, mas que a gente vai chegar lá naquele processo de transformação de cerca de 6 meses, que é o tempo que o eclipse vai trabalhar na nossa vida. Tá certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários o que você tá sentindo, se você já tá sentindo as transformações chegando, se você conseguiu identificar a casa astrológica no seu mapa astral e também lembra de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!